Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Aprendizado de amor. Dá do que tens e do que és a benefício dos outros. Se os outros não te compreendem, auxilia-os mesmo assim. Se te perseguem ou caluniam, continua, fazendo o melhor em benefício deles. Se te repelem, prossegue no esforço de ampará-los como puderes. É assim que o amor começa, e onde o amor se faz presente, aí está Deus. E onde Deus está, nada falta para que sejas feliz. Hoje, pessoal, eu quis começar um vídeo com a palavra desse livro aqui, Meditações Diárias, do Emmanuel, né, que foi psicografado pelo Chico. E aí eu resolvi pegar a mensagem do dia do livro, que são várias mensagens, para ver se por um acaso a mensagem que caísse eu pudesse fazer um vídeo falando sobre. E aí é muito interessante, gente, que ele fala ali, dá o que tens e o que és. A gente sempre fornece às outras pessoas aquilo que a gente tem, mas principalmente aquilo que a gente é. Se você está sempre estressado, se você está sempre com raiva, se você está sempre indignado contra a vida, revoltado contra a vida, se você não consegue se conectar com seu próprio encantamento, com a sua alegria interna, com a sua paz interior, muito provável que você também não consiga transmitir isso para as outras pessoas. É muito comum que a gente queira transmitir várias coisas para os outros, que a gente é confiável, que a gente é uma boa pessoa, né? Que a gente queira transmitir afeto, amor, carinho, que a gente queira transmitir segurança para o outro, paz. Só que muitas vezes, gente, a gente faz isso de forma equivocada. Porque a gente quer transparecer algo de fora, do lado externo, para as outras pessoas que a gente não tem internamente. Então muitas vezes a gente quer inspirar nas outras pessoas tranquilidade, paz, e muitas vezes por causa da nossa ansiedade interna, a nossa falta de confiança, o que a gente vai transmitir para os outros é o que a gente é o que a gente tem, que é mais ansiedade, que é mais nervosismo. Ou às vezes você quer estabelecer um vínculo afetivo com outra pessoa, trocar afeto, viabilizar essa forma de troca mais carinhosa, e o que você consegue fornecer para outra pessoa é insegurança, o que você consegue transmitir para outra pessoa é só raiva, é controle, é posse. Então a gente sempre tem que estar de olho focado dentro para a gente saber se o que a gente está transmitindo para as outras pessoas é o que realmente a gente quer transmitir. Então, dependendo do que você está sentindo internamente, as coisas que você fizer na sua vida vão estar imbuídas desse sentimento, dessa conexão. Como diz o amado Arli Cravo, saiu da energia do amor, saiu do amor, entrou na doença. Saiu da energia amorosa, é doença. Então, sempre que a gente vai fazer algo através da raiva, através da tristeza, através da desmotivação, do desânimo, a gente também tá sendo um canal daquela energia. E às vezes o benefício que a outra pessoa poderia receber
é menor, porque a gente não consegue ser um canal na excelência de amorosidade, de alegria. Então, às vezes, aquilo que você vai realizar para o outro ajuda muito, só que a sua motivação está equivocada. Então, às vezes, você está querendo ajudar a outra pessoa para você se afirmar, para você ganhar aplauso, para a pessoa te agradecer. Não foi feito genuinamente, com amor, com entrega, sem esperar o retorno da outra pessoa. Não, foi feito para você poder controlar o comportamento da outra pessoa, para a pessoa poder ficar em débito em relação a você, para você poder usar aquilo que você fez agora lá na frente para poder ter aquilo que você quer. Então a energia, o sentimento, a postura com a qual você faz aquela atividade está indo contra exatamente o que você quer passar. Então vamos dizer que você quer muito ajudar a outra pessoa, mas se a sua motivação for controle, for retorno, for aplauso, for agradecimento do outro, e não genuinamente só pelo ato de servir, de fazer, aquilo vai chegar pro outro, o outro vai poder aproveitar uns 60%, uns 50%. Se você tiver muito fora do amor ali, o outro vai poder aproveitar uns 30%, uns 20%, mas 100% ou 90% que ele poderia aproveitar, ele não vai poder, porque está fora da energia amorosa. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. A gente sempre pode fazer várias coisas no nosso dia a dia ou na nossa vida, mas a questão principal, como diz até o Osho, não é o que você faz, é como você faz. Você pode fazer várias coisas na sua vida, mas é importante que a gente se pergunte quais dessas coisas eu estou fazendo, quais eu estou fazendo com amor, quais eu estou fazendo com entrega, com alegria, com leveza, com presença. E quais dessas coisas eu estou fazendo com raiva? Eu estou fazendo com desânimo, com preguiça? Eu estou fazendo ali com indignação, com revolta? Porque não só aquela atitude chega no outro, mas também a energia com a qual você fez aquela atividade, você forneceu aquele serviço para o outro. Então é muito importante que a gente saiba entender o que a gente tem e o que a gente é, para a gente conseguir dar algo que seja proveitoso para o outro. E aí, falando das outras partes do texto, gente, é claro que a gente não vai se obrigar a viver em uma relação indigna, a deixar com que o outro nos use, deixar com que o outro nos trate mal, e a gente se sentir obrigado, né, a ficar com aquela pessoa por uma pseudo-compaixão. É claro que a gente não vai fazer isso, ou pelo menos eu não aconselho, porque não é compaixão, principalmente por si mesmo, não é. Então, se você está tendo compaixão pelo outro, mas você não consegue ter por você, aquela sua compaixão acaba sendo falsa. Você percebe que a pessoa que ela se mantém, às vezes, num vínculo que é tóxico e diz que ela precisa estar ali para pagar algo, ou porque ela precisa evoluir, enfim. Quando ela se submete a isso, ela não está sendo compassiva, principalmente por ela mesma. E além disso, ela está usando uma coisa que seria nobre, que seria a compaixão, mas de uma forma torta. Ou seja, o que ela está fazendo ali é por um comodismo, por um medo do desconhecido, por uma dependência emocional muitas vezes. E aí ela pinta aquilo como compaixão, mas não é compaixão. O que ele fala aqui, quando Emmanuel, não sei se vocês já leram os livros, quando alguns livros, por exemplo, da literatura espírita falam sobre servir o outro, sobre lidar com as críticas e mesmo assim continuar servindo, a gente tem que entender que o servir ali não é ao outro, o servir é ao coletivo. E o servir não é atender ao desejo, ao capricho do outro, mas atender à necessidade. Talvez a necessidade da pessoa que você está nesse momento seja receber um não, seja perceber as consequências das escolhas que ela fez. Então, você dizer sim quando quer dizer não, você se manter naquele vínculo quando aquilo é insustentável, na verdade você está dando o que a pessoa deseja, não o que ela necessita. Não o que aquele espírito, aquela pessoa necessita para a evolução dela. O seu não
O seu limite é necessário para que o outro entenda até onde ele pode ir. Se você se deixa passar por cima, se você deixa que as outras pessoas pisem em você, se você fala sim quando quer falar não, se você fala não quando quer falar sim, você não está sendo compassivo, você não está sendo amoroso, você não está servindo ao coletivo, você está servindo ao capricho do outro. E muitas vezes também é seu próprio capricho. Então, é interessante que a gente saiba que quando Emmanuel, por exemplo, nesses textos e em muitos outros, ele fala de servir, ele não está falando de servir ao capricho do outro. Porque se a gente segue o ego das outras pessoas, a gente sabe que a maioria das pessoas está equivocada, está fora do estado amoroso, não tem um nível de consciência perceptivo. Então, se a gente segue o ego, o capricho, o desejo dessas outras pessoas, o que a gente está fazendo é seguir uma coisa que no fundo não vai ser benéfico para ela. Só que em vez de seguir os caprichos, ao contrário de seguir o ego daquela pessoa, a gente percebe a necessidade do outro, a gente serve com amor, com alegria, com entrega. O que a gente está fazendo é dando à pessoa aquilo que ela necessita, às vezes não necessariamente o que ela gosta. Então por isso que o ato de servir é tão belo, porque você não consegue servir com uma motivação meia boca. Você não consegue servir desanimado, estressado, raivoso. Para você servir mesmo, você precisa estar imbuído de amor. Por isso que o ato de servidão ele é tão lindo. Ele não lida com o desejo, o capricho do outro, mas com a necessidade de todos. Ele não leva um em detrimento de todos, ele leva o que todos necessitam. Ele leva o que todos precisam. Ou se vai atender a necessidade de um, é uma coisa que não vai prejudicar os outros. Então, quando a gente fala de servir, às vezes é necessário que a gente saiba servir mais. Ou seja, que a gente saiba fazer as coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, conectados com o amor, com o afeto, com a alegria. Sair do estado de doença, da raiva, da tristeza. Claro, é necessário sentir os sentimentos, é necessário acolhê-los, mas não se manter neles. Não querer realizar as coisas na nossa vida através desses sentimentos. E aí, o que a gente faz? A gente sente amor e a gente expressa esse amor através dos atos, através das atividades, através dos serviços. A gente expressa. E seja uma coisa simples, gente. Às vezes um café que você faz para alguém, às vezes um bom dia que você dá, às vezes uma palavra de carinho, às vezes um olho no olho que você, entra em contato com a outra pessoa. Pequenas coisinhas, mas quando elas são conectadas com um sentimento elevado de amor, de afeto, elas podem ser totalmente aproveitadas pelo outro. Elas podem realmente atender às necessidades do outro. Então aí você fica querendo, pela forma externa, atender os desejos do outro. Ah, eu vou dar esse presente aqui pro outro, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou atender isso, ah, eu vou fazer esse evento aqui pro outro ficar feliz. Só que às vezes o que o outro necessita não é presente, não é uma forma externa, não é um item material. Às vezes o que o outro necessita de fato, o que ele não está sabendo pedir ou perceber, ele precisa de um olhar carinhoso, ele precisa de atenção, ele precisa de carinho, ele precisa de afeto. E aí você está querendo atender o desejo dele, mas quando você atende o desejo, você deixa de pensar na necessidade. Então você está lhe dando presente, dando coisas, se anulando para atender o outro, mas o que ele precisa é atenção, o que ele precisa é afeto, o que ele precisa é amor. E para você poder exercer isso para o outro, trazer isso para o outro, inevitavelmente você vai precisar estar conectado com esse sentimento. Porque como que você vai ter uma atitude carinhosa, afetuosa, se dentro de você não tem carinho, se dentro de você não tem afeto, se você não está conectado com sua própria amorosidade? Então você vai trazer um amor, um pseudo-amor ali falso, só na forma, só no externo, mas cadê o conteúdo? Que realmente é a necessidade do outro? Não existe. Então é necessário que a gente saiba dar aquilo que a gente é e aquilo que a gente tem. Mas que primeiro a gente saiba mudar o que a gente tem, saber o que a gente é, para que a gente possa dar algo que seja proveitoso para o outro.
algo que ajude, que cure, que acolha o outro. Então não é simplesmente dar sem saber o que está dando. Não é simplesmente servir se anulando. Mas é primeiro se conectar com sua própria amorosidade, com seu próprio afeto. E aí, nesse jogo, nessa dança, você consegue tocar o outro. Porque o principal é o sentimento. Então, gente, ao contrário da gente resolver fazer as coisas na nossa vida na ansiedade, na pressa, no desânimo, na base da raiva, da revolta, por que a gente não procura fazer cada vez mais coisas na nossa vida conectadas com amor, com a leveza? Você pode lavar a louça com raiva, com pressa, com ansiedade, esperando o momento que aquilo vai acabar. Ou você pode fazer com entrega, com presença, com amor, com gratidão. Você pode escrever um texto pensando só na forma, só na estética, pensando no que vai causar no outro. Ou você pode fazer aquilo imbuído de amor, como uma forma de expressar sua luz, seu afeto, seu carinho. Então a forma com a qual a gente faz as coisas muda internamente o que aquelas coisas exercem no outro. Então quando a gente se propõe ter uma vida onde a gente consegue, onde a gente se predispõe fazer as coisas mais conectado com sentimentos mais elevados, como por exemplo afeto, carinho, gratidão, alegria, a gente está mudando aquilo que a gente traz para o outro. E a nossa vida interna ela vai se tornando cada vez mais rica. Porque a gente não está fazendo mais as coisas só por fazer. A gente está fazendo com presença, com alegria. Então, ao contrário de você fazer uma coisa só para cumprir um protocolo, só para cumprir um desejo efêmero de alguém, só para você fazer aquilo para você se livrar logo, em vez de você fazer aquilo, faça algo que você ame. Ou se você precisa realmente fazer aquilo, tente antes fazer algo que te conecte com uma alegria, com uma paz, com um amor, e aí faça aquilo com essa energia. Porque inevitavelmente a energia que você põe naquilo, porque inevitavelmente a energia que você põe naquilo chega para o outro. E principalmente é uma mudança para você. Então, ao contrário de você ficar fazendo tudo por fazer de forma automática, procure cada vez mais na sua vida diária, no seu dia a dia, fazer as coisas que te conectem com algo mais elevado, com gratidão, com paz, com alegria, com amor. E você vai ver a diferença que essas coisas fazem para você. E antes, quando você fazia aquilo na pressa, na ansiedade, na raiva de ter que realizar aquilo, você só trazia aqueles sentimentos mais para perto de você. E aí quando você muda a chave, você muda a sua consciência ao fazer aquelas atividades trazem algo mais profundo, trazem um aprendizado, uma luz, você se conecta consigo mesmo. Então, para a gente poder dar aquilo que a gente tem, para a gente poder dar aquilo que a gente é, primeiro a gente precisa reconhecer o que eu tenho, o que eu sou. A gente precisa meditar, se autoconhecer, olhar para dentro, para a gente saber o que eu estou trazendo para o outro, o que eu estou emanando, o que eu estou expressando. No meu olhar, na minha fala, no meu gesto, é amor, é alegria, é raiva, o que eu estou expressando? Eu preciso saber isso, para eu saber o que eu estou trazendo para o outro. E aí se eu perceber que eu estou trazendo raiva, se eu estou trazendo ansiedade, se eu estou trazendo picuinha, se eu estou inspirando o outro, o lado bélico, o lado raivoso, então aí eu mudo. Pera, deixa eu mudar aqui dentro. Deixa eu me conectar com o amor. Deixa eu fazer uma meditação. Deixa eu fazer um exercício de respiração para eu mudar o canal aqui dentro. E aí você vai fazer aquilo de novo. Mas você vai fazer conectado com a alegria. Você vai fazer conectado com a paz, com a tranquilidade. E aquilo vai ser um diferencial na vida do outro. Mas é claro, você não vai fazer aquilo esperando o aplauso. Porque só de você fazer com amor, com alegria, com entrega, aquela é a sua recompensa. O servir é a sua recompensa.
Então aí a gente não se deixa levar por críticas, por pensamentos negativos, por discursos de desistência dos outros, porque porque sempre que a gente faz aquilo com amor, com alegria, a gente já recebe a recompensa naquele momento. Então, independente se vai ter sucesso, se vai ser aplaudido, a gente faz aquilo com amor, porque fazer aquilo com amor é a nossa recompensa. Então que a gente saiba cada vez mais fazer as coisas na nossa vida imbuídas com amor, com alegria, com paz, com serenidade, com leveza, para a gente conseguir fazer as coisas conectadas com a nossa própria amorosidade. E se está difícil você reconhecer, se conectar com a sua amorosidade, talvez você precise meditar mais, olhar um pouco mais para dentro, se conhecer um pouco mais, para você conseguir perceber que dentro de você existe uma amorosidade indescritível. E esse vai ser o diferencial da sua vida nesse momento. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. E eu vou ficando por aqui.